Polícia de Araruama prende 2 homens que participaram de tentativa de assalto a ônibus. Mais caixas eletrônicos para os ares e novos furtos acontecem em unidades de Paraty. Casamento comunitário para 60 casais em Petrópolis. Veja quais casais podem buscar o sim. 6 de março, terça-feira, tá no ar o seu SBT Cidade. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao nosso SBT Cidade. Vamos juntos até encostarmos no seu SBT Brasil com as informações que são destaque em todo o estado do Rio. E a gente começa com essa aqui. Mais uma declaração polêmica e incriminatória. O ex-vice-presidente da FETransport disse em depoimento que pagou mais de 18 milhões em propina para o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Segundo o dirigente, o suborno também foi pago ao deputado Edson Albertassi e a Paulo Melo, que recebia caixinha, mesmo 2 anos depois de deixar a presidência da Alerj. O Fabiano Martinez explica pra gente, veja. O pagamento da propina foi revelado durante o depoimento de Marcelo Traça, ex-vice-presidente da FETransport, ao Ministério Público Federal. Eu entreguei ao deputado Pisciani, através de quem ele determinou, em torno de 18 milhões e 650 mil reais. O ex-vice-presidente da FETransport revelou também que o deputado Edson Albertassi, do MDB, mesmo partido de Pisciani, recebia pagamento sem sair do gabinete. Eu entregava para ele dentro do gabinete dele, na Assembleia, ou às vezes tinha um café ali do lado da Assembleia, uma vez na casa dele. Marcelo Traça foi preso em julho de 2017 e fez acordo de delação premiada para detalhar como funcionava o esquema em que donos de empresas de ônibus pagavam propina para políticos para conseguirem favores. Segundo Traça, Albertassi tinha a função bem definida nesse esquema. Então o deputado Albertassi ficava encarregado de monitorar esses projetos e de alguma forma tentar inviabilizá-los dentro da Assembleia. Traça também disse aos procuradores que a propina era paga mensalmente e citou o deputado Paulo Melo, também do MDB, que, segundo ele, recebia caixinha da FETransport mesmo 2 anos depois de deixar a presidência da Alerj. Paulo Melo recebia por conta do legislativo, da posição dele como tinha sido no passado presidente da Assembleia, né? E recebia isso por conta dessa posição dele no legislativo. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi foram presos em novembro de 2017 na Operação Cadeia Velha, sob acusação de receberem propina para defender interesses de empresas de ônibus do Rio. Olha, esse negócio é aquela cama de gato, né? Aquele emaranhado de conexões. A corrupção vai longe, investigando, está todo mundo envolvido. Dificilmente tem um político de fora desses esquemas. É um absurdo, o Rio de Janeiro está passando por isso. E depois de tanto tentarem colocar ar-condicionado em toda a frota de ônibus do Rio de Janeiro, a população vai ter que desembolsar a mais para andar no fresquinho. É que os ônibus com ar-condicionado podem ficar mais caros. A Prefeitura está até estudando aí a proposta de estabelecer tarifas diferenciadas. Quem conta é o repórter Daniel Penafirme. Veja. A proposta teria sido feita pelo próprio prefeito Marcelo Crivella, na tentativa de resolver um impasse sobre o valor da tarifa com as empresas de transporte. O município aceitaria um reajuste para os ônibus com ar-condicionado, regulado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Já os veículos sem ar-condicionado permaneceriam sem aumento. Atualmente, a tarifa custa R$ 3,60. Aqui no ponto de ônibus, as opiniões dos passageiros se dividiram em relação à ideia da prefeitura. Enquanto uns aprovaram e acharam justa a iniciativa de cobrar mais caro pelos ônibus com ar-condicionado, outros disseram que isso não é justo e não resolve o problema. Tem que ter um preço só, entendeu? Deveria ser R$ 3,60 com ar. O preço das passagens de ônibus é alvo de uma disputa judicial há pelo menos um ano. No início de 2017, a passagem custava R$ 3,80. Aí, por determinação judicial, a tarifa baixou para R$ 3,60 em agosto e, em novembro, para R$ 3,40. Em 5 de fevereiro desse ano, o preço da passagem retornou aos R$ 3,60. 3 dias depois, uma nova liminar determinava a queda do valor da passagem em 20 centavos. Mas esta decisão foi suspensa antes mesmo de começar a ser cumprida. Ar refrigerado tem que ser
preço razoável, né? Agora a gente andar num ônibus, pegando fogo, pagando um preço absurdo, entendeu? Não é confortável para ninguém. Se aquele que investiu para ter um frescão não tiver diferença na tarifa, qual foi a vantagem dele? E o outro, que está com quentão e tem a mesma tarifa, qual é o incentivo que ele tem para fazer frescão? Pois é, hein? Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver que 2 homens foram presos, suspeitos de terem participado de uma tentativa de assalto a um ônibus lá em Araruama. Já, já. Seguimos com o nosso programa e a gente segue com essa informação. A Polícia Militar de Araruama prendeu 2 homens que participaram de uma tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal. Os bandidos abordaram o veículo que seguia para Niterói, mas não contavam com a presença de um policial à paisana dentro do coletivo. O desfecho da história a gente confere na reportagem de Bárbara Storck. Veja. A informação é de policiamento reforçado, mas andando pelas ruas de Araruama não encontramos nenhuma viatura, o que causa espanto, principalmente depois de uma tentativa polêmica de assalto a um ônibus intermunicipal que seguia viagem para Niterói nesta segunda-feira. Tudo aconteceu por volta das 5h30 da manhã. O ônibus foi abordado neste ponto aqui. 2 homens desceram de um carro para tentar cometer o assalto. Um deles subiu no coletivo, rendeu o motorista. O outro ficou na porta. O que eles não contavam é que um dos passageiros era policial militar. O PM deu voz de prisão para os bandidos que reagiram. E daí uma troca de tiros começou. Pedro Henrique Rodrigues, de 19 anos, foi baleado próximo ao pescoço e morreu no local. O irmão dele, Anderson Rodrigues, de 24 anos, foi baleado na perna, socorrido e encaminhado para a UPA de Araruama, onde permanece hospitalizado. Ninguém no ônibus se feriu. Os 2 assaltantes que estavam no carro conseguiram fugir, mas horas depois também foram identificados. Adriano Malaquias, de 35 anos, e Albert Wallace Silva, de 22, foram reconhecidos por Anderson, que está internado e presos em flagrante. Seguem amanhã para um presídio no Rio de Janeiro. O carro utilizado pelos bandidos também foi encontrado cheio de marcas de tiros. A placa é de São Gonçalo. 2 pistolas, sendo uma de brinquedo, foram apreendidas. Por meio de nota, a empresa 1001 informou que está acompanhando o caso e colaborando com as investigações. Olha, eu fico com tanta pena quando morre um bandido. Sinceramente, eu penso até em fazer um luto. Muita pena mesmo. Agora, lamentável de verdade é a gente ter esse reforço na segurança do Rio de Janeiro, que é para gringo ver, que é para sair em manchetes de jornais. Na verdade, na prática, não tem reforço algum. Gastam-se muito dinheiro com as Forças Armadas, com segurança da Força Nacional nas ruas. E cadê? Você não vê ninguém nas ruas. Interior, então, está largado as traças. Em Macaé, um traficante conhecido como Satanás, veja só o nome da criatura, o apelido, foi preso na noite de ontem, enquanto tentava fugir para o Espírito Santo. Por isso, a gente vai agora na redação, lá na região litorânea, conversar com a repórter Juliana Guimarães. Boa noite, Ju. Conta pra gente como foi feita essa abordagem. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Wellington Santos Vieira, de 36 anos, conhecido como Satanás, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em um táxi quando tentava passar pela divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo a PRF, ele estava sem documentos e se contradisse, dando vários nomes diferentes. Wellington era comparsa do traficante conhecido como Dedé, morto em uma ação com a polícia no bairro Lagomar, em Macaé, em fevereiro deste ano. Na época, Satanás também participou do confronto, mas conseguiu fugir. Wellington Vieira também era foragido da Justiça de Sergipe, onde é acusado de ter participado de um assalto e da morte de um policial militar. Salutiel. Ok, Ju, obrigado pelas informações. O nome da criatura, né? Satanás, né? Que será julgado também por Satanás. Como é que vai ser isso aí, né? Quem vai ser o preso? Quem vai ser o juiz dessa história? Eu vou te contar, né? Aí, vai para trás das grades, isso mesmo, menos um bandido. Espero que a justiça não coloque na rua, né? E mais uma vez, caixas eletrônicos foram para os ares. A explosão foi fruto de um furto que aconteceu em Mambucaba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a Tassiana Ferrante, direto da nossa redação na Serra. Tassi, conta pra gente como tudo aconteceu. Alguém já foi preso?
Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Até o momento, ninguém foi preso. Assim como em outros roubos a caixas eletrônicos, os criminosos utilizaram explosivos nos equipamentos e fugiram do local pelo mar, utilizando uma lancha. O caso aconteceu na manhã de hoje, na Vila Residencial de Mambucaba, em Paraty, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Salutiel. Obrigado, Tassi, pelas informações. Então, quer dizer que explodir caixas eletrônicos, roubar caixas eletrônicos nessa região da Costa Verde virou moda, não há nenhuma punição, não há segurança e isso vai acontecendo. E a região de Caxambu foi uma das mais atingidas pelas chuvas do fim de semana lá em Petrópolis. Muitas casas e terras ficaram completamente debaixo d'água. Apesar do acesso difícil, a nossa equipe conseguiu chegar na região e mostra como está crítica a situação por lá. A reportagem é dele, de Carlos Miranda, e as imagens de Michel de Carvalho. Veja só. Seu Fernando perdeu tudo durante a enchente. Que não tem nada mais lá, não. A casa própria? É. Agora já era, nem não é minha mãe, não. Agora é da natureza mesmo. Você não vai poder voltar para ela? Para ela, não. Ele é morador do Caxambu. A casa dele fica ao lado do riacho, que naquele sábado virou um mar de lama. O agricultor teve que sair às pressas e acabou se ferindo. Por pouco, não perdeu a vida. Ela veio rápido, me jogou no chão. Saímos pulando pela janela, saímos andando. Ele é um dos 67 desalojados da cidade depois do temporal que atingiu 2 bairros. Hoje, no Caxambu, o trabalho era intenso para recuperar a região. Hoje aqui no Caxambu, máquinas trabalham para corrigir o curso do rio que foi alterado pela enchente. A água saiu varrendo tudo que tinha na frente, invadindo a casa dos moradores. Mas muita gente reclama que o serviço da prefeitura não está sendo suficiente. Esses moradores tiveram que alugar um trator e estão pagando R$ 900 por dia para reconstruir a rua destruída pela enchente. Ontem, para a luz chegar, eu tive que botar o meu trator, que os caras da companhia da energia esteve aqui e falou que tinha que abrir o caminho para abrir a passagem. Nós ficamos sem luz desde domingo. Técnicos da Defesa Civil continuam percorrendo as regiões atingidas. Porque há casas que foram afetadas diretamente com rachaduras, né, principalmente aqui e no Bela Vista. O prefeito decretou estado de emergência nos bairros afetados, o que poderia acelerar a reconstrução. Mas a medida ainda não foi publicada. Enquanto isso, a prefeitura busca parcerias para agilizar o trabalho. Esse decreto depende da gente fazer essa apresentação do dano, né? Então, assim, hoje o que você está vendo aqui é da prefeitura, é parceria com a Águas do Imperador, é parceria com quem tem máquina que está nos ajudando. Vai depender dessa apresentação desse projeto ao Ministério da Integração Nacional. A gente vê essa situação se repetindo desde a tragédia de 2011. Passaram-se 7 anos, pouco foi feito. Muitas obras deveriam ter sido realizadas, obras de contenção, obras para escoamento da água da chuva. Isso não aconteceu. Está aí um prejuízo. Dessa vez a área rural de Petrópolis foi muito atingida e a gente já vai sofrer com aumento no preço de alimentos. Amanhã, inclusive, aqui no SBT Cidade, a gente vai mostrar uma reportagem especial sobre esse assunto que você não pode perder. E um pedido de impeachment ao prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, está marcando o mandato dele. Hoje, a Câmara vota o pedido protocolado pelo vereador Johnny Maicon. No documento, Renato Bravo é denunciado por infração político-administrativa. Renato é acusado de não responder ou não cumprir prazos de requerimentos sobre a saúde e sobre a iluminação pública na cidade. Agora, de acordo com o levantamento do Legislativo, apenas 5% dos requerimentos enviados ao Executivo foram respondidos dentro do prazo. Por meio de nota, a assessoria disse que o prefeito Renato Bravo não vai se pronunciar sobre o assunto, pelo menos no momento. Tá legal então, gente? No próximo bloco você vai ver casamento comunitário para 60 casais. Sabe aonde? Em Petrópolis. Eu trago os detalhes já já. Seguimos e olha, a quem pertence Maria Joaquina? Essa questão já dura uns 2 anos pelo menos e ontem finalmente parece ter tido um fim. Uma lei publicada no Diário Municipal, no Diário Oficial, lá do município, transfere o bairro de Cabo Frio para a Armação dos Búzios.
Por isso, vamos para a redação conversar agora com a Juliana mais uma vez. Ju, conta pra gente o que muda realmente a partir de agora para os moradores dessa região. Oi, Salu. O bairro é o Maria Joaquina e essa polêmica vem se arrastando, não é de hoje. A Prefeitura de Cabo Frio teme sofrer com a queda de arrecadação do município com essa mudança e afirma que a lei é inconstitucional. Já os moradores do bairro, que chegaram a se manifestar no dia da última votação em favor da mudança, comemoraram a decisão e esperam melhorias para o local que sofre com a falta de infraestrutura. O projeto de lei que passa a localidade de Cabo Frio para Búzios havia sido aprovado pela Câmara, mas foi vetado pelo governador Luiz Fernando Pezão em dezembro do ano passado. Na sessão do dia 27 de fevereiro, os deputados derrubaram o veto do governador e a lei foi publicada no Diário Oficial de ontem. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Armação dos Búzios para saber quais são as primeiras mudanças na vida dos moradores em relação à saúde, educação e outros serviços públicos, mas não tivemos resposta. Saúde, tchau. Ok, Jô, obrigado pelas informações. Nós mesmos já fizemos reportagens nesse bairro, ficava sempre aquela discussão e prefeitura nenhuma investia na localidade, né? Pelo menos agora os moradores sabem a que cidade pertencem. Vamos girar pelo interior do estado, vamos saber o que também é notícia dos outros municípios. Veja só. Segue interditada a RJ 163, que liga a Via Dutra a Visconde de Mauá, no sul fluminense. A via registrou mais de 50 quedas de barreiras após as chuvas do fim de semana. O bloqueio é por causa da instabilidade do terreno e dos trechos que continuam cedendo. A estrada foi vistoriada por geólogos e engenheiros do Departamento de Recursos Minerais Estadual. Equipes da Defesa Civil e da Cruz Vermelha trabalham na recuperação das estradas da região serrana de Macaé. O acesso ao distrito de Sana por Casimiro já foi liberado. Entre sábado e ontem, o acumulado de chuva foi de 110 milímetros na região. As 3 escolas da localidade retomaram as aulas hoje. Os motoristas que utilizarem as estradas afetadas pelas chuvas devem redobrar a atenção. Homem de 36 anos é flagrado com 2.000 pinos de cocaína e mais de 1.000 tabletes de maconha em uma casa no bairro Itajuru, na cidade de Cabo Frio. Segundo a PM, a droga estava escondida em 2 pneus de carro. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade. PRF prende homem com centenas de maços de cigarros contrabandeados. O suspeito tentou fugir, mas bateu com o carro e ainda ofereceu dinheiro aos policiais para tentar se livrar da prisão. O flagrante aconteceu na BR-101, na altura de Campos dos Goitacazes, norte fluminense, na tarde de ontem. Todos os pacotes foram apreendidos, além de R$45 mil em cheque e R$500 em dinheiro. Tá legal, tá terminando o nosso tempo? Poxa vida, mas antes, olha só, hoje nós vamos rir muito aqui na tela do SBT. Trent, o filho de um agente do FBI, testemunha um assassinato. Temendo pela vida do filho e a fim de completar sua missão, o agente tem uma ideia: se disfarçar de uma bem-humorada vovó, enquanto o filho se disfarça de aluna de artes. Vovozona 3, Tal Pai, Tal Filho é hoje, logo após o programa do Ratinho, no Cine Espetacular. Claro, eu e você não vamos perder de jeito algum, filmaço para toda a família. Bem, chegamos ao fim então de mais uma edição, mas não se preocupe não, a gente continua juntos. Você sabe aonde? Lá nas redes sociais, entra lá no nosso Facebook, vê também todas as nossas matérias, as edições. Meu Instagram está aí à disposição, manda lá sua mensagem. Fique agora com as notícias do nosso país e do mundo no SBT Brasil. Eu volto amanhã. Tchau e até lá.